Ministro das Finanças anunciou esta tarde que vem aí a pior recessão dos últimos 30 anos. Foi a expectativa que Vítor Gaspar deixou na apresentação do Orçamento de Estado para 2012. O Ministro explicou ao Gnotel que o rigor nas contas vai aprofundar o clima recessivo. Em 2012 a queda vai ser de 2,8%, muito pior do que a última previsão do Governo, que era de 1,8% no documento de estratégia orçamental apresentado por Vítor Gaspar no final do verão. Em 2012 o emprego vai atingir 13,4%, 0,2 de ponto percentual acima da última estimativa. O consumo privado também vai levar um tombo maior do que o antecipado, vai cair quase 5%. Até agora o Executivo estimava que a queda fosse de pouco mais de 3%. O investimento das empresas, ou seja, a aquisição de bens e serviços com vista à melhoria da eficácia, vai cair quase 10%. As exportações vão crescer pouco menos de 5%, número ainda assim inferior aos 6,4% que o Executivo inscreveu no documento de estratégia orçamental. As importações vão cair mais do que o previsto por causa da queda do consumo privado. Em 2012 as compras ao estrangeiro recuam quase 5%. Na previsão anterior a queda era de 1,3%. São números que resultam das medidas inscritas neste orçamento para o próximo ano, sendo que as mais duras já foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro na quinta-feira. Medidas que resultam do facto de, neste ano, a execução orçamental não ter corrido como previsto. O tal desvio colossal, que tem sido descrito com números cada vez maiores, já vai nos 3.400 milhões de euros, é o que explicou Vítor Gaspar. Para o ano de 2011, o desvio previsto é da ordem dos 2 pontos percentuais do PIB, cerca de 3.400 milhões de euros. Como explicar este desvio? Uma parte do desvio estimado para o conjunto do ano deve-se a uma redução menor do que a esperada nas remunerações certas e permanentes, em cerca de 300 milhões de euros. O Ministro das Finanças explicou que houve outros desvios, sobretudo nos consumos intermédios, menores contribuições para a segurança social em relação ao previsto e ainda o impacto dos custos da recapitalização do BPN. Na prática, o país vai partir de um déficit estrutural de 7,7% do PIB e tem de emagrecer este número para 4,5%. Um corte de 3,2 pontos percentuais, ou seja, qualquer coisa em torno dos 5.500 milhões de euros. O Gnotel, sublinhando assim os dados de enquadramento macroeconómico do Orçamento de Estado, noutro ângulo, a jornalista Sofia Santos destaca agora algumas das propostas e consequências que decorrem da estratégia do Governo, começando pelas alterações em matéria fiscal. Há um corte nas deduções da saúde, passam de 30% para 10%, num limite máximo de 840 euros. Também na habitação há novidades, o teto máximo de 30% é reduzido para metade. Ainda no IRS, os 2 escalões mais altos, com rendimentos anuais superiores a 66 mil euros, deixam de poder fazer deduções fiscais e o escalão de topo passa a pagar uma taxa de solidariedade de 2,5%. No IVA, olhando o cabaz alimentar, há muitos produtos que deixam de estar incluídos na taxa intermédia de 13% e passam para a máxima de 23%. Casos, por exemplo, de óleos e margarinas, café, frutas, conservas e compotas, todos os produtos pré-cozinhados e refeições de takeaway ou de entrega ao domicílio. Ainda neste setor, confirma-se o aumento de 23% na restauração. No capítulo do IRC, é eliminada a taxa de 12,5%, aplicada a empresas com lucros até 12.500 euros, passa de novo a haver uma taxa única de 25%. O imposto sobre veículos sofre igualmente um agravamento, aumenta desde os 7,6% para os carros de baixa cilindrada e a gasolina, até aos 11,4% para automóveis a gasóleo e de alta cilindrada. Há ainda novidades relacionadas com os paraísos fiscais, os rendimentos de capital, resultantes de investimentos feitos em offshore que estão na lista negra do Governo. Esses rendimentos passam de uma taxa de 21,5% para 30%. Como acabamos de ouvir, o imposto automóvel vai sofrer um agravamento. O secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal alerta que esta medida vai provocar mais desemprego. Hélder Pedro duvida que o setor tenha condições para aguentar um novo agravamento fiscal. Anunciar mais um aumento de impostos, como se isso fosse normal nesta altura sobre o nosso setor, é realmente a pior notícia que pode de facto acontecer. Sabemos que há compromissos e no âmbito do memorando com a Troika, de qualquer modo também, porque o setor tem uma carga fiscal já de cerca de 50%, e são todos os analistas que o dizem. Se agrava mais impostos, não vai haver mais receita, o Estado não vai ter receita e as empresas vão reduzir as suas atividades, muitas delas vão encerrar e vai haver mais despedimento. As
Perspectivas muito sombrias da Associação Automóvel de Portugal face ao aumento do imposto a aplicar à venda de carros novos. Outros dados do orçamento, agora do lado da despesa, com sublinhado para, em 2012, o Serviço Nacional de Saúde ir sofrer um corte de mais de 9% em relação a este ano. A proposta de orçamento do Estado estima uma despesa total do Ministério da Saúde em 2012 de cerca de 7.500 milhões de euros, menos 750 milhões do que neste ano. No Ministério da Saúde, como um todo, a diminuição é de pouco mais de 8%. Na conferência de imprensa desta tarde, o Ministro das Finanças disse que não pode garantir em absoluto, de modo incondicional, que o Governo não tenha de vir a recorrer a medidas adicionais, ou seja, para além das que estão previstas no orçamento. Vítor Gaspar deixa, no entanto, a ideia de que há razões para um otimismo moderado, ou seja, cauteloso. A incerteza que enfrentamos, a gravidade da situação é imensa. Sendo assim, não é possível fazer afirmações sobre política de caráter incondicional. No entanto, eu julgo que existe razão fundada para um otimismo moderado, uma vez que, relativamente à Europa, existe um empenhamento firme dos líderes europeus em apresentarem uma solução global e coerente para resolver definitivamente a crise na cimeira de 23 de outubro. O Ministro das Finanças voltou a expressar o desejo de que o orçamento mereça um consenso mais alargado possível na Assembleia da República. O Partido Socialista veio dizer a seguir que nessa matéria mantém aberto todas as opções, sendo que há alguns dias, no fórum da TSF, António José Seguro tinha dito que a probabilidade de o PS votar contra era ínfima. Esta tarde, João Ribeiro, porta-voz do PS, não repetiu esse discurso, diz que o maior partido da oposição não se sujeitará a pressões e chantagens. Para já e de imediato, segue-se a análise da proposta do Governo. O orçamento de 2012 é um assunto muito sério. E não seria sério que hoje, minutos depois de ser entregue na Assembleia da República e perante um documento tão complexo, o PS decidisse a sua posição. Vamos analisar em detalhe o orçamento, a proposta de orçamento, e anunciaremos oportunamente ao país o sentido de voto do Partido Socialista. O PS é um partido responsável e decidirá o seu voto estudando a proposta de Orçamento de Estado e tendo em atenção o interesse nacional. O PS não cederá a pressões nem a chantagens. Mantêm-se as três hipóteses em aberto. O porta-voz socialista sublinha, no entanto, e desde já o caráter violento e injusto da proposta de orçamento do Governo. Esta proposta de orçamento viola promessas eleitorais. É um orçamento que vai muito para além do memorando negociado com a Troika. Estas são as medidas e as escolhas do Primeiro-Ministro Passos Coelho, do PSD e do PP. Não correspondem ao orçamento que o PS apresentaria, nem é o caminho que o PS escolheria. As medidas apresentadas são violentas e injustas, sobretudo para quem vive do trabalho e das pensões. Pelo PCP reagiu o líder parlamentar Bernardino Soares, que repete a ideia de que o orçamento aumenta as desigualdades sociais. Tem um cenário macroeconómico demasiadamente otimista, tendo em conta as medidas do Governo, carrega nos trabalhadores, não só com o que já estava anunciado, mas para um brutal aumento da carga fiscal no IRS, no IVA sobre os bens de consumo básicos, atacando também setores essenciais do nosso país, como a indústria agroalimentar, como a restauração e a hotelaria, e, por outro lado, introduz um agravamento da desigualdade social, carregar sobre os trabalhadores, sobre a generalidade do povo português, sobre os reformados que vão ver as suas pensões congeladas na esmagadora maioria dos casos e os subsídios cortados em muitas situações, e, ao mesmo tempo, manter uma benesse importantíssima para o setor financeiro, manter um regime de privilégio para o setor financeiro e retirar aos trabalhadores o valor essencial do seu trabalho. Pelo Bloco de Esquerda, a proposta de Orçamento de Estado, para o Bloco de Esquerda, a proposta de Orçamento de Estado é terrorismo social. O deputado Pedro Filipe Soares apela por isso à participação na greve geral, hoje anunciada pela UGT e pela CGTP. O cenário, sublinha o Bloco, não podia ser pior. Temos aqui um governo, através do Ministro das Finanças, através do Primeiro-Ministro, que traz Portugal ao maior déficit da sua história democrática. E faz isso também com uma taxa nunca vista de desemprego, 13,4% para 2012. E tudo isto é uma reengenharia económica e social levada a cabo pelo governo, porque de medida extraordinária em medida extraordinária se cortam nos salários, se perdem direitos. Por isso as medidas extraordinárias vão se tornando permanentes, como foi, por exemplo, o corte nos salários da função pública no ano passado. Tudo isto
merece uma resposta frontal e veemente dos portugueses numa greve geral que já está marcada, que nós saudamos e que é necessária neste debate do espaço democrático português, que seja forte para dizer ao Governo que os portugueses não aceitam mais estes cortes sociais, não aceitam esta austeridade que leva o país mais fundo no abismo. Do lado dos partidos que sustentam o governo, o deputado do PSD Miguel Frasquilho considera que o ministro Vítor Gaspar foi didático na forma como expôs as opções do Executivo. A declaração do Sr. Ministro das Finanças foi muito clara em relação às enormes dificuldades que todos vamos encontrar em 2012. E o Ministro das Finanças foi também muito didático quando explicou, muito pormenorizadamente, a natureza do desvio e da derrapagem orçamental de 2011. Portanto, penso que todos os portugueses terão ficado elucidados sobre a natureza desse desvio. Ficou claro que vai haver luz ao fundo do túnel? Eu penso que sim. Vamos todos fazer esforços muito grandes em 2012 e o Ministro deixou a porta entreaberta para que em 2013 a situação possa melhorar. Ninguém está satisfeito com este orçamento, mas não temos alternativa. A alternativa a este orçamento seria a bancarrota. O deputado João Almeida, do PP, apela agora à responsabilidade política porque em causa, diz, está o interesse de todos os portugueses. É um orçamento de emergência nacional num momento muito exigente. Um momento como este exige que os responsáveis políticos estejam à altura. Não é um momento de eleitoralismos, de grandes discussões partidárias, é um momento de busca de consensos num interesse que é um interesse de todos, de conseguir fazer com que Portugal ultrapasse esta situação. É por isso que a responsabilidade dos políticos tem que estar à altura do esforço dos cidadãos. Tem que ser possível explicar qual é a situação e porque é que é pedido um esforço adicional. Sem essa explicação, os portugueses não compreendem porque é que lhes está a ser pedido este esforço. Foi importante essa explicação por parte do Ministro das Finanças, mas é importante que essa explicação se mantenha durante todo o debate do orçamento. Outras reações e comentários na emissão especial da TSF, a economista Estela Barbo, que é conselheira do FMI, disse que o governo não tinha outra opção. Primeiro é preciso travar o déficit, só depois se poderá pensar em medidas de promoção do crescimento económico. Neste momento, digamos que estamos a estagnar. E quando se fala em garrote, estamos a falar num garrote que é para não haver mais hemorragias. No movimento em que a hemorragia esteja dominada, diremos assim, nós imediatamente podemos avançar com as outras medidas. E o que eu espero é que esta parte que acabe depressa, que é violenta, para podermos centrar no desenvolvimento do país. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas nota falhas do lado da Receita. Domingos Azevedo não percebe porque é que o Governo não é mais exigente, não atua sobre os rendimentos de capitais. A sensação com que fico, sinceramente, é que, não obstante ter feito aqui um esforço do rendimento do capital, neste caso, o rendimento das empresas, não obstante ser feito aqui um esforço no sentido de os tributar também, continuam de fora situações que não vêm para o Orçamento do Estado e deveriam vir. É o caso dos rendimentos de capitais. Acho que deveria ter havido um esforço, uma mensagem, dizendo assim, pronto, vocês pedimos sacrifícios, especialmente aos trabalhadores da função pública. Pedem sacrifícios, eu diria que são quase desumanos. E quando esta gente pede este sacrifício, deixa-se os rendimentos de capital completamente fora. Evidentemente que quem vê estas coisas não pode ter a não ser uma noção de revolta perante estas situações e naturalmente que eu tenho que considerar este orçamento um orçamento gravoso para os cidadãos e gravoso para a economia nacional. Comentário de Domingos Azevedo, o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, condenando o facto de apenas os funcionários públicos terem sido abrangidos pelos cortes do subsídio de férias e de Natal. Esta noite, em entrevista à RTP, o Ministro das Finanças explicou que a alternativa era avançar com um plano de rescisões amigáveis no setor público, mas que ele teria uma dimensão incomportável. Não há nenhuma possibilidade de se fazerem rescisões amigáveis com o tipo de dimensão para resolver um problema deste tipo. Estaríamos a falar de muitos milhares de rescisões amigáveis, isso é simplesmente inexecuível. Mas estamos a falar de números enormes e seriam certamente números muito chocantes. Um número do tipo 100 mil não seria completamente descabido, entre 50 e 100 mil, mas repare que para haver uma rescisão amigável, não é verdade, é necessário pagar compensações e, portanto, o efeito imediato não existiria, não é verdade? No imediato, uma rescisão amigável pode custar mais do que manter um trabalhador no ativo.
Um caminho que não seria eficaz. O Estado não tinha como arcar com a saída de muitos funcionários públicos como alternativa ao corte dos subsídios de Natal e de férias decidido pelo Governo. O Partido